Hoje é dia 6 de agosto de 2025. Eu estou aqui no quarto do hotel. Ontem à tarde, quando eu terminei o vídeo anterior, eu já vim aqui pro hotel, fiz o check-in e tudo. Deu às 2 horas, às 14 horas eu fiz o check-in aqui, já fiquei aqui direto, dormi, não saí mais, porque eu estava com o sono muito atrasado. Então eu gostaria de registrar, eu não tinha mostrado como era o quarto ontem. Aí essa aqui é a entrada. Tem as instruções lá para em caso de incêndio. Isso aqui é o banheiro, bem parecido com o banheiro de Buenos Aires, banheiro de Florianópolis também. Parece que agora estou seguindo o mesmo padrão de secador de cabelo pendurado na parede. O chuveiro também é parecido, é igualzinho, né? O banheiro de Buenos Aires, o banheiro de Florianópolis, daqui também, parece que está tudo seguindo o mesmo padrão. Aqui fala para deixar a toalha pendurada caso não queira que lave, para preservar o meio ambiente. Aqui não tem bidê, mas tem o ducha higiênica. Deixei minhas coisas aqui. Esse aqui é espelho para fazer a barba. Aqui é um escritóriozinho. Televisão que eu praticamente não uso, ar-condicionado também não precisei usar, porque na verdade aqui tá frio, porque aqui recomenda que não abra a persiana, porque tá em reforma lá fora. Aqui um abajur, essa é a cama, o armário também, tem um frigobar. Ontem à noite eu comi as coisas aqui do frigobar mesmo. O cobertor estava aqui em cima, dentro do saco, então tudo aqui é bem higiênico, bem limpinho. Agora eu vou lá tomar café da manhã, que já são 7h42 da manhã. Quero sair daqui bem cedo para aproveitar bem o dia. A TV lá atrás está falando no jornal por que é camelô no centro. Ou seja, camelô é um problema da maioria das cidades brasileiras, né? Pessoas que vendem as coisas da rua. E eu estou aqui nesse momento no refeitório, aqui do lado esquerdo dá para ver a recepção, ali a entrada do hotel, que dá lá para a Praça Otávio Rocha. Isso aqui é o que eu pedi, café. Esse aqui eu não sei do que é, deixa eu ver, acho que é suco de laranja. Aí do lado esquerdo tem a parte salgada, né? Esse aqui é pão de caseiro de cenoura. Aquilo tá lá com croissant. E esse aqui é uma empanada. Pães de queijo, ou seja, o Rio Grande do Sul também tem pão de queijo. Aqui a parte doce, né? Um bolo, acho que é de fubá. Esse aqui é de chocolate, mamão, melão, 2 pedaços de abacaxi. Então, esse aqui é o aspecto do refeitório. Então, eu quero comer bem, porque eu não sei quanto tempo será isso comer. Quero andar bastante hoje, quero ir para bastante lugares hoje, eliminar mais itens da minha lista. Como eu disse ontem, quanto mais itens eu eliminar da minha lista de lugares para visitar, mais lugares eu visitarei depois, para que eu aproveite bem essa viagem e possa mostrar bastante coisa para vocês que estão assistindo. Se você assistiu meu vídeo de ontem, compartilhou o vídeo de ontem, eu desde já agradeço. Tenho certeza que esse vídeo ajudará muita gente a conhecer bem essa região aqui, a ver com seus próprios olhos como está aqui a situação da cidade após o que aconteceu no ano passado. Graças a Deus o povo daqui está se reerguendo. Em mês de julho de 2023 eu estive no Rio de Janeiro. Encontrei ali no bairro da Lapa a escadaria Selarón, que era uma escadaria feita, toda a região da escadaria Selarón foi pintada, foi revestida com azulejos coloridos por um chileno de sobrenome Selarón. Aqui fizeram algo parecido, só que no meio de condomínios. Aqui ainda estou praticamente no centro histórico da cidade. E aqui eu não sei quem fez essa escadaria, só sei que essa pessoa que fez a escadaria fez no meio de condomínios residenciais. E são condomínios bem preservados. Eu acho que o estilo arquitetônico remota aos anos 30, 40 mais ou menos, talvez até antes. Isso aqui, eu nunca viajei para a Itália, mas imagino que tenha
Eu viajei para Espanha, no caso. O único país da Europa que eu conheço pessoalmente é a Espanha. Eu não lembro se a Espanha tem algo parecido, mas com certeza isso aqui tem muita coisa de Europa, né? Provavelmente Itália, porque a influência italiana no Rio Grande do Sul é muito grande também. Claro que a influência espanhola, né? Obviamente por conta porque boa parte do Rio Grande do Sul foi colonizado por espanhóis, pelo menos até o Tratado de Madrid. Então eu creio que a maior influência cultural sobre Porto Alegre e sobre boa parte do Rio Grande do Sul vem da Espanha. Mas também deve ter muita coisa italiana aqui também. Então isso aqui lembra muito os povoados de algumas regiões da Europa. Eu creio que a única coisa lá em Sevilha, pelo menos, acho que boa parte da Espanha, são comuns os balcões com estruturas de metal, né, sacadas com gradis, mas as janelas também, acredito que as janelas aqui lembram muito a Europa mesmo, parece que você está numa vila europeia. E aqui tem os azulejos, não são tão coloridos quanto os azulejos da escadaria Cilarão lá no Rio de Janeiro, mas também tem dão um ar bem diferente aqui a essa região, que é uma região residencial, é um bairro principalmente residencial, tem pouco comércio, pelo menos essa região aqui tem pouco comércio, é mais residencial mesmo. Então Porto Alegre é uma cidade, apesar de ser uma cidade próxima ao nível do mar, mas é uma cidade bem irregular geograficamente, tem muitas subidas e descidas, partes altas, partes baixas. Então algumas ligações entre as partes baixas e altas da cidade ocorrem por meio de escadarias como essa. Esse aqui, por exemplo, essa casa é de 1926, não sei se dá para você ver aqui, é de 1926. Então, na verdade, a maioria das casas aqui é dos anos 20. Essa aqui, pelo revestimento, esse aqui é um prédio moderno já, é da década de 1950, por causa as pastilhinhas coloridas foram moda nos anos 1950, então eu acredito que esse prédio aqui foi construído lá pelos anos 1950. Então, quero fazer o seguinte, aqui já é uma parte, eu acredito que os contêineres de Sorocaba deveriam ser como esses aqui, igual lá na Europa. Na Europa eu vi assim, na Argentina também, na Espanha eu vi mais ou menos parecido com isso, na Argentina também, do caminhão de lixo passar do lado, aí pega os ganchos, coloca dentro da máquina e devolve no chão. Que lá em Sorocaba o negócio é bem truculento, né? Enfim, eu não quero entrar em detalhes aqui para não causar nenhuma treta, mas deixa eu sentar aqui mesmo. Será que eu sento aqui? Tenho medo de atrapalhar alguém, mas deixa eu ficar aqui, velho. Tem várias frases aqui, vários poemas escritos nos azulejos. Então, antes de vir para cá, Deus colocou em meu coração um texto bíblico que eu gostaria de compartilhar aqui, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 28, versículos 10 a 17. Logo após Jacó sair lá da casa de Isaac e Rebeca, né, após aquela confusão lá com Esaú queria matar Jacó, tudo. Aí Jacó saiu praticamente fugido. E aconteceu o seguinte: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Olha a situação de Jacó, usando uma pedra como travesseiro. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul.
Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te he referido. Despertado Jacó de seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Aí depois, na sequência, Jacó pega a pedra, transforma a pedra em coluna, coloca azeite na pedra. Aí a região que antes se chamava Luz passa a se chamar Betel, porque Betel significa casa de Deus em hebraico. Aí anos mais tarde, com a família formada, com bens, bem rico, após ter voltado para casa, para a região da família dele, aí Jacó tem uma luta com Deus, com o anjo, enfim, como você queira, mas ele mudou de nome. Deus mudou o nome de Jacó para Israel por conta da atitude dele em enfrentar o anjo, teofania, seja lá o que for. Então essa escada representa também a presença de Deus, mesmo nas minhas dificuldades, quando nós estamos lá embaixo, na ruína, na lama, nossa reputação está lá no esgoto, e Deus vai atrás de nós até mesmo lá para nos reerguer. Isso tem muito a ver com a situação do Rio Grande do Sul, que, como já disse no vídeo anterior, ano passado passou por uma catástrofe climática e está se reerguendo ainda. Então creio que, assim como Deus já está fazendo aqui no Rio Grande do Sul, Deus pode fazer na sua vida também. Inclusive existem vários influenciadores cristãos que vieram daqui do Rio Grande do Sul, como a Isadora Pompeu, que é uma cantora cristã famosa, acho que uma das mais famosas do Brasil, fora do Brasil também. Na verdade ela é de Caxias do Sul, mas é daqui do Rio Grande do Sul. Agora, daqui de Porto Alegre, existe a Jordana Vucetich. Ela está lá nesse momento, ela e a mãe dela estão em Roma nesse momento. E eu gostaria de deixar um vídeo que a Jordana gravou em frente ao Coliseu de Roma para a sua edificação espiritual. É lindo, mas foi aqui que mataram muitos dos nossos irmãos. Os romanos forçavam todo mundo a admitir que César, o imperador, era o Senhor. Mas os cristãos não se curvavam e falavam: não, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eles não negaram Jesus até o fim e foram crucificados, queimados vivos e muitas vezes colocados com bestas feras. E eles eram humilhados aqui na frente de todo mundo, como se fosse um espetáculo a morte deles. Mas o cristianismo cresceu e o sangue dos mártires foi a semente da igreja cristã. Hoje você pode ser um cristão sem enfrentar leões, mas tu enfrenta as tuas arenas invisíveis. E Deus, ele quer saber se tu se cala diante dessas opressões ou se tu permanece firme, como os mártires da igreja também permaneceram. E tu, estaria disposto a morrer por aquilo que tu acredita? Os nossos irmãos estavam dispostos a morrer pelo nome de Jesus. Eu ainda estou aqui perto da escadaria 24 de maio, ó. Bati o olho aqui, essas árvores aqui, ó, lembra demais, essa região aqui lembra demais Buenos Aires, a periferia de Buenos Aires. Então realmente a influência hispânica aqui em Porto Alegre é muito grande. Você vem para cá, o argentino que vem para cá, principalmente o portenho que vem para Porto Alegre, se sente em casa, ele se sente como se estivesse na periferia de Buenos Aires. Então a influência, acredito que a influência hispânica é muito mais forte aqui do que a influência portuguesa, embora quando Porto Alegre surgiu ainda pertencesse a Portugal, né, ao reino de Portugal. Aí só a partir de 1822 passou a pertencer ao Império Brasileiro, mas aqui a influência espanhola, né, também da Argentina, do Uruguai, porque durante certo tempo o Uruguai foi uma província do Brasil, a província cisplatina. Então creio que há uma influência uruguaia muito forte aqui também, por conta da proximidade com o Uruguai. E o Rio Grande do Sul faz divisa tanto com o Uruguai quanto com a Argentina. Então é uma influência muito grande da cultura hispânica, da América Espanhola e da própria Espanha também, aqui sobre
Essa aqui é a rua 24 de maio, né? Que o nome, a escadaria 24 de maio recebe esse nome por causa dessa rua aqui. Então, nesse momento eu estou indo para o Parque Redenção, ou Parque Farroupilha, Parque da Redenção, Parque Farroupilha. Tem gente que prefere chamar de Redenção, que acho que tem alguma coisa a ver com os escravos, né? Com a libertação dos escravos. Mas o nome oficial é Parque Farroupilha, porque o parque foi feito em homenagem à Revolução Farroupilha. Então, se eu não me engano, aqui ó, o Parque da Redenção fica no final dessa rua. Daqui a pouco eu volto. O Parque da Redenção tem vários monumentos. Esse aqui é um deles. Então o parque, eu acho que é quase do tamanho de Ibirapuera. Talvez Ibirapuera seja maior. Parece que tem um morador de rua dormindo lá. Bom, enfim. Isso aqui foi um chafariz. Agora eu não sei se está desativado, eu sei que tem cara de chafariz. Eu não sei se funciona ainda como chafariz, mas tem um lago aqui, bancos para o pessoal sentarem. Construído por Hassler Bubb, que deve ser uma empresa, ou então dois arquitetos. Acho que eram dois arquitetos que construíram isso aqui. Então é um estilo arquitetônico. Deve ser dos anos 20, se eu não me engano, ou até anterior. Então eu não sei a idade desse parque, quando que foi construído, quando que foi inaugurado, mas eu acho que é da época que o parque surgiu. Aí tem uns bancos de granito. Então esse lago aqui provavelmente tudo indica que seja natural, mas pode ser artificial também, ó. Não sei se dá pra você ver, é que eu não tenho como dar zoom no formato selfie, mas tem uma ilha aqui cheia de cágados. Eles devem estar tomando sol, aproveitando o sol da manhã. Ali é de onde saem os pedalinhos em forma de cisne. Se não me engano, parece que é R$20 para poder andar de pedalinho aqui. É mais para casais apaixonados mesmo, porque o lago não é muito grande, né? Acho que é só para... Inclusive nem dá para dar volta no lago, porque ó, a ponte é baixinha, ó. Essa ponte, acho que é aqui, ó. A ponte aqui é baixinha, ó. Não tem como o pedalinho passar por baixo. Então é para ir até lá e depois para cá, voltar. Então o lago não é muito grande, ó. Ó, os cágados estão se mexendo. Eles estão lá, vão lá para tomar sol. Então aqui perto tem um quadro com todos os animais aqui da cidade, aqui do parque também, as espécies de morcegos, as espécies de... tem o gambá de orelha branca também, que parece que deve estar por aqui. Vários animais que vivem aqui em Porto Alegre vivem também em Sorocaba, como o bem-te-vi, biguá, a garça branca, qual que é outro? O sabiá laranjeira. O chupim é um pássaro preto que invade os ninhos de outras aves. Só que eu não lembro se já vi chupim em Sorocaba. Então várias aves que existem aqui também existem em Sorocaba. Ó, tem o refúgio do lago, que acho que é tipo um restaurante, lanchonete, não sei. Se eu não me engano, monumento expedicionário, que acho que é o principal monumento aqui do parque, fica para lá. Então estou indo para lá agora. Muitos gaúchos vêm para cá. Tem o Parcão, o Parque Moinhos de Vento, que fica numa área mais rica da cidade. Então o Parque Moinhos de Vento e o Parque Farroupilha, ou Parque da Redenção, eles disputam a preferência dos porto-alegrenses. Então acho que a maioria vem pra cá, até por ser maior, fica perto do centro histórico. Mas eu acredito que o pessoal que mora na região do Moinhos de Vento prefere o Parcão, o Parque Moinhos de Vento. Então isso aqui também tem a ver com as chuvas, as chuvas que tem vindo para essa região desde o ano passado. Então muitas famílias vêm para cá de manhã. Hoje é quarta-feira,
Então, em plena quarta-feira de agosto, ainda vemos bastante gente aqui, não somente aposentados, mas também famílias inteiras. Então, aqui, mais um local para pessoas sentarem, tem a avenida ali, onde a vida acontece, tem um parquinho infantil, aqui tem cachorródromo, tem parque para as crianças, tem um negócio ali que eu não sei o que é, deixa eu ver. Tem gente lá dentro, eu não sei o que é aquele negócio lá. Eu sei que tem gente lá dentro. Enfim. Depois eu vejo o que é. O pessoal tá fazendo não sei o que lá dentro. Naquela cabaninha de pedra. Então é até bom visitar lugares como esse por causa da minha rinite, porque a minha rinite é consequência de que, assim, durante os primeiros anos da minha vida eu morei num porão. Tinha bastante umidade, bastante mofo, então isso afetou a minha saúde ainda na infância. Por isso que eu tenho imunidade baixa, tenho alergia respiratória. E a minha rinite é consequência de tudo isso. E o ar lá de Sorocaba está cada vez mais poluído, porque Sorocaba está crescendo assustadoramente. Agora está beirando os 800 mil habitantes. Então Sorocaba está num crescimento populacional gigante, uma expansão urbana desenfreada, gigantesca, com condomínio para tudo quanto é lado. As imobiliárias mandam, desmandam ali. O plano diretor é sempre alterado para favorecer as imobiliárias, e outros segmentos da sociedade ficam a ver navios. Então ambientes como esse fazem bem para melhorar da minha rinite. Aí encontrei um monumento expedicionário, tem gente fazendo ginástica nesse momento ali, por ali. Eu tinha falado no vídeo de ontem que quando eu gravei o vídeo lá naquele monumento revestido com azulejos, eu tinha falado assim: Bento Gonçalves mudava de lado quando lhe convinha. Na verdade era Bento Manuel. Bento Manuel eram duas caras, era um cara não era nem um pouco confiável. Bento Gonçalves permaneceu fiel até o fim, até mesmo quando ele teve que ceder, né? Os Farroupilhas tiveram que entrar num acordo com o Império por meio do então Barão de Caxias, mais tarde Duque de Caxias. Até mesmo ali, quando ele teve que se render ao Império, o Bento Gonçalves permaneceu fiel até o fim. O Bento Manuel Ribeiro, que era um traíra, era um cara duas caras, e eu tenho vergonha de dizer que esse cara era sorocabano. E aqui tá o famoso, ó. Esse aqui é o pessoal fazendo ginástica. E esse é o famoso monumento expedicionário, que acredito que seja o principal monumento do Parque da Redenção. Obviamente que é um monumento em homenagem aos combatentes da Segunda Guerra Mundial. Me lembra muito, ó, a Força Expedicionária Brasileira, a Pátria Agradecida. Então aqui, ó, esse aqui, Largo General Guido J. Blau, herói da tomada de Monte Castelo, Teatro de Operações da Itália, 1944 a 1955. Então, a Pátria Agradecida. Inclusive, em português, quando você fala de um país, com um sentimento de paixão, de amor, assim, você tem amor por esse país, você chama esse país de pátria. Só que se você for pro inglês, pátria em inglês é motherland, ou seja, terra-mãe. Então a militância progressista está querendo forçar a mudança de pátria para mátria, justamente por causa disso, né? Mas enfim, deixa a pátria mesmo, deixa quieto, deixa a pátria mesmo. Então aquela mulher que está lá no meio simboliza a pátria, né? O pátria brasileira. Mas enfim, eu entendo o ponto de vista daqueles que querem mudar o nome pátria para mátria,
porque tem mais a ver com motherland em inglês, mas dá na mesma, né? Pátria em português, motherland em inglês, e fica por isso não. Então aqui várias estátuas, várias representações dos soldados que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Muitos gaúchos lutaram na guerra também. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu não sei. Ah, é um soldado ou uma soldada, sei lá. É uma mulher com capacete de soldado dos anos 1940, um vestido esquisito, a cobra do lado, que é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira, e tem o símbolo da cobra fumando, e bem, ó, não sei se você consegue perceber, bem no pescoço da estátua um ninho de João de Barro. Ou seja, a natureza conseguindo sobreviver aqui, né? Mesmo quando o ser humano constrói alguma coisa, a natureza se dá um jeito de se adaptar. Igual lá em Sorocaba, o BTV faz muitos ninhos em transmissores de energia, postes de energia elétrica. Esse aqui eu sei que é o Almirante Tamandaré, ó, essa estátua aqui é o Almirante Tamandaré, o Duque de Caxias, e ali ai meu Deus, Alberto Santos Dumont. Então agora eu vou atrás, ó, aqui ela, a bandeira do Brasil, não sei que prédio é esse. Agora deixa eu dar mais uma volta aqui no parque, aí depois eu vejo para onde eu vou. Aqui, enquanto o pessoal está fazendo exercício, essa aqui seria a avenida principal. Tem esse chafariz aqui, aí dá os prédios lá no fundo. Essas árvores aqui lembram também lá a Praça da Liberdade em Belo Horizonte. Então essa praça é uma mistura de praças por onde eu passei. E aqui tem essa estátua: Gaucho Oriental, homenaje de la colonia uruguaya al heroico pueblo riograndense en el centenario Farroupilha, 1835-1935. Então, Escalada deve ser o escultor, só que eu não sei se Escalada é uruguaio, eu acredito que seja uruguaio. Então, esse aí é o típico gaúcho uruguaio. Então, os gaúchos de hoje, ó, ainda tem umas características que lembram muito o gaúcho brasileiro, né? Como tem o rebenque, a bombacha, o lenço vermelho no pescoço, o chapéu. Aquele chapéu está um pouco diferente, né? O chapéu com as abas viradas para cima. Tem a guaiaca, acho que tem guaiaca lá, que a guaiaca é a bolsinha que fica na cintura. Tem o rebenque tá aqui no tronco de árvore. Aí boleador, as bolas para laçar o boi. Então o boleador, ele usa essas bolas para laçar o boi. Então esse aqui é típico traje dos gaúchos do Uruguai, que lembra muito o gaúcho brasileiro também. Tem várias características dessa indumentária que chama de pilcha. A pilcha gaúcha uruguaia lembra muito a daqui do Rio Grande do Sul. Então mais alguns monumentos, alguns arcos, né, algumas coisas históricas aqui, o pessoal se exercitando, passando a manhã aqui, andando com o cachorro. Então agora eu vou atrás daquela que é conhecida como a rua mais linda do mundo. Apresento para vocês a rua mais bonita do mundo. Ah, mas é só uma rua cheia de árvores para caça de paralelepípedo, não. Deixa eu andar por essa rua só para você ter uma noção. Aqui tem um bar com comida brasileira, né? Deixa eu ver. Ó, eu vou parando aqui no meio do caminho para você ver. Vai jogar para cima de Tina. Quer ver? Só para você ter uma noção. Ó, eu vou parando para você ver como é a rua. Aqui tem várias casas históricas também, com fachadas históricas. Nem parece que você está no Brasil, parece que você está na Europa. O paisagem aqui, ó, os paralelepípedos também, ó. Aprenda, Sorocaba, aprenda a trazer os paralelepípedos de volta. É perfeitamente possível ter uma rua de paralelepípedos com manutenção periódica. Ó, essa aqui, uma casa, pela fachada, uma casa antiga também, ó, que também lembra muito
o bairro lá de Buenos Aires, por onde passei, a Villa Crespo. Então lembra muito Buenos Aires também, ó. Aí eu vou parando, vou andando pela rua, vou parando, pra você ver que, ó, eu vou parando e mostrando, ó, como é a rua aqui. As árvores têm menos folhas, obviamente por causa do inverno, né? Mas nos meses de verão aqui acho que é mais lindo ainda quando você vem pra cá na primavera, no verão, porque aqui tá tudo fechado, aqui vira praticamente um túnel. Mas aqui, ainda assim, ainda no inverno, você consegue ter uma noção, ó, de como é a rua. Então aqui, por causa do inverno, a maioria das folhas caíram, mas ainda assim você consegue ter uma noção exata de como essa rua realmente é uma das mais lindas que eu já vi. Tem uma rua em Poços de Caldas também, que é uma rua com as árvores formando um túnel, mas é uma rua muito pequena, uma rua que fica perto do centro da cidade. Aqui já estamos no bairro Floresta, né, que é um bairro mais afastado do centro. Não é muito longe do centro, dá pra vir pra cá a pé. Tô fazendo todo esse trajeto aqui a pé, desde o hotel até aqui. Ó, essa rua lateral aqui também, ó, tem muitas árvores, tem uma loja da Renner aqui. Não sei se é uma das principais, mas é uma loja da Renner. Aqui são as espécies de árvores, ó. As espécies de árvores aqui da rua Gonçalo de Carvalho. Ó, tem até uma planta aqui, ó. Não sei se dá pra você ver. Com um mapa descrevendo a rua. E o bairro Moinhos de Vento também. Que eu acho que, ó, aqui é uma vista aérea da rua no verão, acho que nos meses quentes, né? Primavera, verão, talvez até no outono. Acho que no outono as folhas começam a cair, mas nos meses mais quentes a rua fica assim, praticamente um túnel. Parece que você está morando no meio do mato, mas é uma paisagem maravilhosa, vale muito a pena. Eu moraria aqui tranquilamente, de boa. Ó, aqui tem uma rota de pedestre, ó. Hospital Moinhos de Vento, Praça Júlio de Castilhos, de hidráulica. Então é tudo regiões históricas aqui, ó. Mais prédios que lembram muito Europa, ou seja, região periferia de Buenos Aires. Então deixa eu parar aqui mais uma vez, ó, pra você ter uma noção. E as árvores estão cheias de cipós, seja lá qual for o nome dessa planta aí. Acho que é cipó, não sei, deve ser cipó. Então, eu acredito que a melhor época para visitar essa rua, tirar as melhores fotos, é entre setembro e dezembro, ou entre setembro e março, talvez. É nos meses quentes, né? Que em setembro as árvores começam a ganhar novas folhas. Eu acho que lá para dezembro aqui tá uma maravilha, tá? Eu acho que inclusive nos meses mais quentes essa rua aqui é um refresco, porque como essa rua fica bastante fechada, ó, toda essa parte de cima fica fechada, cheia de folhas. Então aqui forma um túnel mesmo, até para proteger as pessoas do calor sufocante, que aqui com certeza faz muito calor nos meses quentes, nos meses de verão, entre dezembro e março. Então aqui forma um túnel térmico para proteger as pessoas do calor. Com certeza aqui no verão é bem refrescante. Então aqui, ó, tem muitas folhas caídas aqui. Então é claro que a prefeitura sempre limpa aqui, né? Mas ó, tudo isso aqui são folhas secas que caíram daqui de cima. Então certamente aqui no verão deve ser lindo demais. Olha, aqui é uma visão aqui, ó, de como é aqui. Vou ver se eu consigo atravessar. Aqui ainda estou na Gonçalo de Carvalho. Ó, aqui é outro condomínio com revestimento em mármore. Esse aqui já é um pouco mais moderno, mas você vê vários condomínios, vários sobrados. Aqui já é a parte mais moderna, pelo que eu estou percebendo, é uma parte mais moderna do bairro.
é condomínio mais moderno, mas a parte aqui de trás tem várias casas, sobrados e prédios. Ó, esse aqui é bem moderno, é um condomínio bem moderno, até com revestimento de madeira. Esse aqui também é moderno, mas lá embaixo, no começo da rua, então, esse aqui é histórico também, ó. Esse imóvel aqui é histórico, pelas janelas deve ser da década de 20, talvez a década de 30. Ali um barranquinho que também deve ter uma importância histórica muito grande. Acho que eu já estou chegando ao final da rua. Aqui é aquele container também que eu falei, do caminhão parar atrás e aí engancha do lado, leva lá para dentro, traz de volta. Sorocaba poderia fazer a mesma coisa, mas infelizmente não faz, né? Por falta de verba. Mas eu creio que o custo-benefício seria bem maior se Sorocaba fizesse, seguisse o exemplo de cidades como Porto Alegre, Buenos Aires, até mesmo as capitais europeias adotam o mesmo sistema de coleta de lixo. Então realmente aqui, ó, esse aqui já é um pouco mais antigo, né? Esse aqui já é mais moderno. Aqui é um estacionamento. Aqui os próprios moradores colocam plantas, ó. Isso aqui deve ser plantado pelos próprios moradores. Aqui já tô praticamente no bairro Moinhos de Vento, ó. Esse hospital, acho que é um dos hospitais mais famosos daqui, com certeza é um hospital particular, o Hospital Moinhos de Vento. Então daqui, ó, esse é o Hospital Moinhos de Vento. Então daqui até o Parcão deve ser bem pertinho. Então deixa eu tirar mais uma foto aqui, ó. Aqui como é que é a rua aqui, ó. Fique tranquilo, se tiver alguma placa de carro aí, eu dou um jeito de passar um negócio na placa do carro. E tem esse hospital aqui, acho que é um dos principais pontos aqui do Moinhos de Vento. Agora deixa eu gravar um vídeo pro Instagram e pro YouTube também, já volto. Ainda estou aqui na Rua Gonçalo de Carvalho. Acabei de gravar um reel pro Instagram e o mesmo texto que eu li, na verdade eu lerei o texto ampliado, né? Eu lerei aqui Apocalipse 22 de 1 a 5, onde a palavra de Deus diz: Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, eu li Apocalipse 22 de 1 a 5. Então, se você quiser estar num lugar muito mais bonito que esse, imagine aqui no mês de dezembro, janeiro, aqui um verdadeiro túnel. Eu acho que precisa até acender a luz de tão escuro que fica aqui, inclusive durante o dia, por conta das folhas. Então deve ser a coisa mais linda, como eu já disse, com certeza é bem refrescante no verão. Então, se você quiser estar num lugar muito mais bonito que esse, arrependa dos seus pecados, crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, que a Nova Jerusalém, cuja descrição eu acabei de ler aqui, apenas um pouco do que é a Nova Jerusalém, o que o apóstolo João conseguiu ver, o que Deus pôde mostrar, né? Deus permitiu que o apóstolo João visse tudo isso, essa descrição, e como está lá em Apocalipse 21, 22. Se você crê em Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados e render sua vida a Ele, você irá para um lugar muito mais lindo que esse quando Jesus voltar. Eu voltei aqui para perto do Parque da Redenção, ó. Aqui fora, daqui dá para ver o Parque da Redenção. Aqui do lado parece que é a Rua Santo Antônio, que leva até a Rua Gonçalo de Carvalho. Eu estou almoçando aqui no Boteco da Esquina. Aí eu pedi isso aqui, né, que é buffet livre, com bastante salada, arroz, feijão. Isso aqui é batata doce, isso aqui são 2 filés de frango grelhados. Aí, se Deus quiser, eu acredito que ainda hoje eu poderia conhecer o Parcão, o Parque Moinhos de Vento, porque
não é muito longe dali de onde eu estava até agora. Aí, se Deus quiser, eu poderia eliminar mais 2 itens da lista hoje. Parece que a Roupa de Chagas fica lá perto do Parque Moinhos de Vento. Não sei, lembro exatamente o que tem lá, mas talvez eu passe por lá também. Aí daqui a pouco eu mostro tudo. Aí você vai já junto comigo. Aqui perto da rua Gonçalo de Carvalho, o lugar onde você fica aqui para baixo. Então você sobe, depois desce. Aí acho que a Avenida Independência fica aqui no alto. Aí descendo aqui você encontra a cafeteria Musa Velutina. A fachada é essa aqui. É um prédio histórico aqui da rua Santo Antônio. Tem mais lá no fundo, né? Um lugar aberto lá no fundo. E então as visuais isso aqui eu pedi uma cuca com café. Isso aqui, se você não conhece a planta da aveia, a aveia fica dentro, cada semente da aveia fica dentro desses invólucros. Então isso aqui é aveia seca, sem sementes. Então a cuca é um prato tipicamente alemão. Tem muito aqui no sul do Brasil, acho que principalmente em Santa Catarina e outras cidades de colonização alemã. E eu fiquei com vontade de comer cuca. Lá no estado de São Paulo é conhecido por cufa, só que cufa é um bolo com frutas cristalizadas e aqui é cuca mesmo. Então deixa eu só experimentar aqui, faz tempo que eu não experimento. Essa aqui é a cuca tipicamente alemã, ó. É duro, ó. É recheado, parece que é recheado com chocolate, ó. Esse aqui, dá pra ver aqui. Quer ver? Espera aí só um pouquinho. No final, eu deixaria um vídeo para você assistir na tela final. Assim que você terminar esse vídeo, você assiste um vídeo onde eu falei a respeito do que aconteceu lá em Blumenau. Numa das comemorações do aniversário da cidade, fizeram uma cuca gigante com a quantidade de metros dos anos, né, equivalente aos anos que a cidade estava fazendo, e a população formando fila, bonitinho, para cada um pegar seu pedaço, enfim. Então assista para entender o contexto, né, pelo qual eu falei a respeito disso. Assista o vídeo que eu deixei aqui na tela final. E lá onde eu estava almoçando, é por isso que é preciso tomar muito cuidado. Você precisa consultar todas as fontes, e só de bater o olho na foto, no desenho, no filme, no vídeo, seja lá o que for, você precisa saber se é verdade ou não. Assim, eu publiquei um vídeo faz pouco tempo atrás falando sobre inteligência artificial. E na hora que eu estava mostrando, né, porque o algoritmo manda um monte de coisa sem você pedir. Dependendo do que você pesquisa nas redes sociais, o algoritmo, no caso do Facebook, manda coisas sem você pedir. Aí me apareceu lá uma foto, aparentemente, do Paul McCartney tocando pro Phil Collins no hospital. O Phil Collins está doente e tal, não sei se está doente mesmo, mas enfim. Para quem não conhece o Paul McCartney, todo mundo conhece. É o ex-guitarrista dos Beatles. Agora o Phil Collins, talvez muita gente não conheça, ele tocou na banda Genesis, é uma banda de rock progressivo dos anos 70. Aí ele ficou famoso na carreira solo dele nos anos 80 e 90. Então parece que ele está doente e tal, o Paul McCartney foi lá no hospital tocar para ele. Só que você olhando bem para a foto, só pelas cores da foto, você já percebe que é inteligência artificial. E principalmente tem um detalhe nessa foto que chama muita atenção. O Paul McCartney é canhoto. Ele toca violão assim, com a mão direita no braço e a mão esquerda no tampão, né, do violão, na caixa do violão. Só que na foto ele aparece tocando assim, com a mão esquerda no braço e a mão direita na caixa. Ou seja, ele está tocando um violão igual o destro, mas só que ele é canhoto. Então, quem é mais atento percebe que a foto é claramente inteligência artificial. Então a foto é falsa. Então daqui eu vou lá pro Parque Moinhos de Vento, que não fica muito longe daqui, pelo que eu percebi. Então daqui a pouco eu volto. Eu estava a caminho do Parque Moinhos de Vento, aí cheguei aqui na Praça Júlio de Castilho. Aí quem que foi Júlio de Castilho? O que ele fez?
Aí você pode, é só olhar na placa aqui, ó. A própria placa mostra aqui. Jornalista e político gaúcho considerado patriarca do Rio Grande do Sul. Então o cara era um dos grandão daqui. Acho que certamente ele é membro da elite gaúcha. Aí tem esse monumento aqui, esses bancos aqui. Eu encontrei bancos parecidos com esses lá em frente ao hotel onde eu estou hospedado. Aqui mesma coisa. Então uma praça para o pessoal se reunir, descansar, ficar igual aquelas praças de antigamente. As praças bem de antigamente mesmo tinha um coreto bem aqui no meio. Ainda não achei nenhuma praça com coreto aqui em Porto Alegre, mas tem chafariz, ó. Eu não sei se esse chafariz ainda funciona, mas tem, pelo menos chafariz eu sei que tem. Provavelmente está desativado. Tem um buraco aqui. Provavelmente está desativado. No lugar de chafariz tem esse buraco aqui. Mas é uma praça, uma das praças famosas aqui, com o nome de um personagem importante da história de Porto Alegre. Eu continuo aqui na Avenida Independência, ó. Aqui é a Avenida Independência. Se eu não me engano, daqui em diante, deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui. Daqui em diante começa Rua Mostardeiro. Então aqui começa a Rua Mostardeiro. No final dessa Rua Mostardeiro está o Parque Moinhos de Vento, onde eu chegarei lá daqui a pouco, se Deus quiser. E a natureza aqui. Uma febre que está invadindo o Brasil é isso aqui, ó. Chegou até aqui. Morango do amor. O que é morango do amor? É como maçã do amor, só que maçã do amor é só o glacê vermelho cobrindo a maçã. Aí espeta a maçã num palito de sorvete, coloca um glacê vermelho por fora, um glacê vermelho transparente. A morango do amor é mais requintado, né? É o morango com uma cobertura de glacê, geralmente feito com leite em pó, alguma outra coisa, chocolate, essas coisas assim. Aí por fora desse glacê coloca, glacê não, por fora desse negócio, né, essa camada de leite em pó, chocolate, seja lá o que for, como se fosse uma trufa. Aí por fora coloca o glacê vermelho. Então o morango do amor na verdade, acho que a receita tradicional vai leite em pó, né, forma tipo um fondant, como é que pode ser? Um negócio, né, cremoso, cobrindo o morango, é coberto com esse negócio cremoso, né, essa camada cremosa, e por fora coloca o glacê vermelho, né, o caramelo. E aqui cheguei de puxo. Aqui, ó, o Parque Moinhos de Vento. Então é um parque grande também, tão grande, acho que eu acredito que o Parque Farroupilha é maior que esse, bem maior. É que eu não estou conseguindo enxergar o final aqui, mas é um parque grande também. Mas eu com certeza o Farroupilha é bem maior que esse, ó. Pra você ter uma noção. Então as bicicletas não podem transitar aqui, as bicicletas têm que transitar pro lado de fora. E aqui é onde tem vários bancos aqui dentro para o pessoal sentar. O pessoal faz caminhada aqui nessa pista. Aqui o pessoal senta aqui dentro. Então realmente é um parque muito grande. Deixa eu só parar um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vim mais por meio do parque aqui para fugir do barulheira do trânsito da rua. Eu não sei se um dia teria oportunidade de visitar a Holanda. Que hoje querem que chame Países Baixos, porque Holanda são duas regiões dos chamados Países Baixos, Holanda do Norte, Holanda do Sul. Então o certo é você falar Países Baixos e não Holanda, enfim, é uma treta geográfica. Mas assim, se você nunca for para Holanda, não tem, ó, nosso parcão, a gente vive, a gente cuida, tá aqui, ó. E esse aqui é um moinho de vento. Eu não sei se é idêntico ao que está na Holanda, mas os moinhos de vento da Holanda são esses aqui. Eu não sei se funciona, aparentemente sim, ó.
Se bem que as pás desse moinho de vento não tem nada, porque os moinhos de vento, como o próprio nome diz, eles funcionam pelo vento. Então não sei se isso aí funciona, né? Porque as pás tem só como se fossem uns pentes, né? Umas grades assim, mas não tem nada nessas grades para o catavento girar. Então achei melhor vir para cá, mais pro meião do parque, para fugir do trânsito. Agora, com relação ao Morango do Amor, recentemente teve a polêmica dos bebês reborn. Bebês reborn, que muita gente tá tratando bebê reborn igual bebê de verdade e tal. Então, porque a internet é assim, pessoas escolhem um tema para falar, um tema para viralizar. Até pouco tempo atrás era bebê reborn, que o pessoal tava levando o bebê reborn para o hospital, tava fazendo aniversário do bebê reborn, tava tratando o bebê reborn, até ficando doente por causa do bebê reborn. Quando o bebê reborn some, a pessoa fica doente, como se fosse um ente querido, falecido e tal. Então as pessoas estão ficando obcecadas por bebê reborn. Aí agora, mais recentemente, surgiu a febre do Morango do Amor. E as pessoas que... existem pessoas, infelizmente, existem pessoas que estão tão focadas, tão assim, obcecadas por teorias da conspiração, né, principalmente de viés político. O que é uma teoria de conspiração? Quando tudo à sua volta, para você, tem viés político, é conspiração política, é trama política para acabar com o mundo, para acabar com o país, para acabar com sua vida, que não sei o que, não sei o que. Então, as pessoas que são assim obcecadas por teorias de conspiração estão dizendo que tanto os bebês reborn quanto o Morango do Amor são cortinas de fumaça. Porque está acontecendo um monte de coisa no Brasil, está acontecendo um monte de coisa no mundo, e as pessoas, e os donos do poder, os donos do sistema não querem que você saiba o que está acontecendo, então solta um monte de notícias, a mídia solta um monte de notícias como cortina de fumaça. Então eles estão dizendo isso, né? Mas a própria internet, a internet é orgânica, porque sai uma novidade na internet, as pessoas viralizam, né, espalham por aí. Então, só que as pessoas que estão obcecadas por teorias da conspiração, acham que tudo é teoria da conspiração, tudo que está aparecendo por aí é para acabar com o mundo, é para acabar com o Brasil, é para acabar com sua vida. Então, estão dizendo que bebê reborn, a mídia soltou remonta reportagem sobre o bebê reborn como cortina de fumaça para encobertar o que está acontecendo no Brasil, e agora o Morango do Amor. Não, para com esse negócio, para. Você tem que parar de ficar obcecado por teoria da conspiração, como se tudo fosse teoria da conspiração, como se tudo fosse uma trama diabólica para acabar com o mundo, para acabar com o Brasil. Eu não duvido que Satanás haja por meio de instituições, por meio de pessoas, para escravizar as pessoas. Só que você tem que aprender o seguinte: quando você está com sua vida pautada no Evangelho, quando você vive em comunhão com Deus, lê a Bíblia e estuda a Bíblia e busca sempre a Deus por meio da oração, porque a oração é como nós nos comunicamos com Deus, e a Bíblia e as revelações também, quando Deus usa um vaso, usa uma pessoa para trazer alguma mensagem da parte dele, que obviamente tem que estar de acordo com o que está aqui, aí é Deus falando conosco. Então, quando você fica obcecado demais por teoria da conspiração, achando que tudo que está acontecendo à sua volta é teoria da conspiração, você precisa de tratamento, você precisa de ajuda psiquiátrica, porque isso não é normal. Você precisa de ajuda psiquiátrica e você precisa ler mais a Bíblia, você precisa ter fé, você precisa tirar essas coisas da sua cabeça, porque quando você vive de acordo com o que está aqui na Bíblia, você não tem com o que se preocupar. Até o Apocalipse, Apocalipse 19, 19 e 16, a pessoa vê a palavra Apocalipse e já entra em pânico, já fica gelada de pânico. Na verdade, o que está escrito aqui em Apocalipse 19 e 16? Deixa eu mostrar para você. Eu li um texto do Apocalipse lá na rua Gonçalo de Carvalho, falando a respeito do lugar para onde irão aqueles que permanecerem fiéis a Jesus Cristo. E voltando um pouco mais para trás, deixa eu ver aqui, tá no Apocalipse, está no final da Bíblia, capítulo 19, versículo 16. O que diz aqui?
Deixa eu ler a partir do versículo 11. Viu o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Apocalipse 19:16 fala exatamente sobre Jesus Cristo voltando para esse mundo com a igreja e com os anjos para vencer o anticristo, seus seguidores e também Satanás. Então, eu creio que Jesus virá arrebatar sua igreja. A Bíblia fala assim, de um terço, um quarto, não lembro se é um terço, um quarto, que seria destruído pelo fogo. Acho que um terço, um quarto da população morreria e tal, mas isso acontecerá depois que Jesus vier levar a sua igreja. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, como está lá em 1 Tessalonicenses 4, acho que é 2 Tessalonicenses 4. Tá, não sei se eu dizer, capítulo 4. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e logo em seguida os que permanecerem vivos por ocasião do arrebatamento da igreja, o Espírito Santo levará daqui da terra ao encontro de Jesus. Eu quero estar lá, eu quero estar nesse dia do arrebatamento, eu quero participar desse momento. Agora, se você continuar com essa ideia de teoria de conspiração, achando que tudo é teoria de conspiração, que tudo que a mídia solta para desviar a nossa atenção do que está acontecendo no Brasil, no mundo, para com isso, para. E se você está com essas ideias na cabeça, se você não tem mais sossego, você precisa de ajuda, você precisa de tratamento. Então, tome muito cuidado com isso, apegue-se a Deus, busque a Deus por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, e de textos como esse aqui que eu li agora, que você encontrará a verdadeira paz. Somente Jesus Cristo pode trazer a paz ao seu coração. Se você está com o coração atormentado, com medo do que possa acontecer com o Brasil, com o mundo, leia a Bíblia e busque a Deus por meio da oração, que você ganhará muito mais, você terá uma vida bem mais tranquila. Ó, essa aqui é a rua Padre Chagas. Deixa eu ver aqui. Aqui é um lado, aqui é o outro lado. Pera aí. Isso. Vou fazer o seguinte. Essa rua aqui é tipo uma rua da alta sociedade, digamos assim. Tem várias casas, barzinhos, lojas de grife. Então seria uma mistura de Rua Augusta com Oscar Freire, né? Quem é paulistano sabe, tipo, acho que é mais ou menos isso, né? Uma mistura de Rua Augusta com Oscar Freire, não sei qual que é a rua de São Paulo que tem mais bares, né? Se fica na Vila Madalena. Eu sei que é uma rua que tem vários estabelecimentos, eu acho que a maioria dos jovens vem para cá à noite. É como lá em Belo Horizonte também tem o Savassi, não sei. Então é o point da garotada aqui em Porto Alegre. Então tem residências também, ó. Tem várias residências aqui, ó. Aqui tem vários estabelecimentos, padaria, delicatessen, fiambres, queijos, casas especiais, culinária exótica. Então várias lojas de roupas. Então é realmente uma mistura de Oscar Freire com alguma rua gastronômica lá de São Paulo. No caso de Florianópolis, a região gastronômica, acho que a principal região gastronômica de Florianópolis é lá na Lagoa da Conceição. Então, o Padre Chagas é uma rua tão arborizada quanto várias ruas aqui. É claro que nada se compara com a rua Gonçalo de Carvalho, mas é uma rua também bastante arborizada. O grande diferencial dessa rua para as ruas da elite lá de São Paulo é a arborização. Realmente Porto Alegre está de parabéns no que diz respeito à arborização. A preocupação das pessoas daqui, dos urbanistas daqui pela natureza é muito grande. Então nesse ponto Porto Alegre está de 1000 a 0 em São Paulo, em várias outras cidades do Brasil, porque em qualquer lugar por onde você passa aqui tem árvore, tem natureza. Então os gaúchos estão de parabéns com relação à preservação da natureza. Então,
Acho que eu encerraria o vídeo aqui, porque já deve ter dado mais de 1 hora, já deve ter passado de 1 hora o vídeo no total. Então eu vou lá para uma cafeteria à tarde, eu voltarei pelo mesmo caminho de onde eu vim, só que antes de voltar para o hotel, passaria novamente pela rua Gonçalo de Carvalho para passar numa cafeteria, né, com café familiar, tudo, né, um lugar bem intimista. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, inscreva-se no canal, que Deus abençoe e até depende, se quiser.